Aristóteles todo mundo acha que conhece, né? O grande filósofo, o mestre de Alexandre o Grande. Mas e o Aristóteles linguista? Pois é, existe um lado dele que muita gente não conhece e que talvez seja um dos mais importantes. Ele foi, muito provavelmente, o primeiro linguista teórico da história. Vamos mergulhar nessa história para descobrir como ele mudou para sempre o jeito que a gente entende a linguagem. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente vai começar vendo por que ele é considerado esse pioneiro, depois, como é que ele tirou a linguagem do campo da magia e trouxe para o campo da razão, aí a gente entra na teoria da verdade dele, vamos analisar como ele desmontou a sentença em partes e, para fechar com chave de ouro, vamos desvendar uma confusão histórica, um erro de interpretação que durou, pasme, mais de 2000 anos. Certo. Primeiro ponto, o primeiro linguista teórico. Mas antes de mais nada, para a gente entender o tamanho do feito de Aristóteles, é preciso se situar na época. Ele não surgiu do nada, né? Ele estava bem no olho do furacão intelectual do mundo antigo. Olha só a trajetória dele. Nasceu em 384 a.C. Com 17 anos, já estava em Atenas estudando com ninguém menos que Platão. Anos depois, virou o tutor de um jovem que viria a ser Alexandre, o Grande. E não para por aí. Ele ainda fundou a própria escola, o famoso Liceu. Foi nesse ambiente, sabe, com toda essa bagagem, que as ideias revolucionárias dele sobre a linguagem começaram a ferver. Beleza! Agora a gente entra na segunda parte, saindo da magia para chegar na racionalidade. E aqui está talvez a maior de todas as contribuições dele. O que o Aristóteles fez foi uma verdadeira virada de chave. Ele basicamente desencantou a linguagem. É que antes dele, a palavra era vista quase como poder mágico, sabe? Uma coisa para fazer feitiço, invocar espíritos. Era essa a vibe. Aí chega Aristóteles e diz: não, peraí. Ele olhou para a linguagem e tratou ela não como mágica, mas como um objeto de estudo, um sistema que pode ser analisado racionalmente, uma ferramenta para a gente expressar o que pensa sobre o mundo. Isso para a época era algo, nossa, totalmente revolucionário. E o jeito que ele fez isso foi genial. Ele criou um esquema que a gente usa até hoje, o tal do triângulo semiótico. É simples e poderoso. De um lado, a palavra que a gente fala, tipo árvore, do outro, a ideia de árvore que está na nossa cabeça, e na base, a árvore de verdade, lá no mundo real. Ele conectou tudo. Pela primeira vez existiu um mapa, um framework racional para a gente entender como o significado funciona. Ok, agora que a linguagem virou um objeto de estudo, Aristóteles deu um passo além. Ele se perguntou: tá, mas e a verdade? Onde ela entra nisso tudo? A resposta dele foi radical. A verdade, ou a mentira, não estão nas coisas do mundo. Uma pedra não é verdadeira. A verdade está no que a gente diz sobre as coisas. Está nas sentenças. E tem uma frase famosa dele, lá da metafísica, que mata a charada. Dizer daquilo que é, e daquilo que não é a verdade. Isso é a semente do que a filosofia chama hoje de teoria da correspondência da verdade. A ideia é, o que eu falo é verdade, se e somente se bate com a realidade. Parece óbvio hoje, né? Mas formalizar isso mudou completamente o jogo da lógica. Então, colocando em pratos limpos, a verdade é quando a linguagem e o mundo estão alinhados, em sincronia. A falsidade, ao contrário, é quando eles estão desincronizados. Simples assim. Se o céu é azul e eu digo o céu é azul, é verdade. Se eu digo o céu é verde, é falso. Ele foi o primeiro a organizar esse pensamento de um jeito tão claro, tão sistemático. Beleza. Mas para saber se uma sentença é verdadeira ou não, primeiro a gente tem que entender o que é uma sentença, quais são as peças dela. Foi pensando nisso que Aristóteles fez algo inédito. Ele se tornou o primeiro a abrir o capô da frase para ver como ela funciona por dentro. E ele encontrou duas partes lógicas essenciais. A primeira ele chamou de hipokeimenon, em grego quer dizer algo como o que está por baixo, a base. É o assunto, o tópico da frase. A segunda parte é o categoreumenon, que é o que se diz sobre esse assunto, é o comentário. Juntando os dois, a gente tem o que ele chamou de protasis, que é a proposição completa, aquilo que pode ser julgado como verdadeiro ou falso. E não parou por aí, não. Além de dividir a frase, ele começou a criar as primeiras caixinhas para as palavras, as primeiras classes gramaticais. O onoma, que a gente chama de substantivo, o epíteton, o adjetivo, e o rema, o verbo. E aqui tem uma sacada genial dele. Ele percebeu que o verbo é a palavra que carrega a ideia de tempo. É impressionante. Ele estava peça por peça montando as fundações de toda a gramática ocidental.
Pois bem, chegamos agora na parte final e olha, talvez a mais surpreendente, porque toda essa análise genial do Aristóteles acabou gerando uma confusão, mas uma confusão que durou quase 2000 anos. É uma verdadeira novela histórica da linguística. O problema todo foi o seguinte: a análise do Aristóteles era sobre lógica, sobre o assunto de uma conversa e o que se comenta sobre ele. Mas muito tempo depois, os estudiosos lá de Alexandria precisavam de um jeito fácil para ensinar grego. E o que eles fizeram? Pegaram os termos do Aristóteles e aplicaram direto na gramática. Transformaram o hipokeimenon, que era o tópico lógico, em sujeito gramatical. E o categorumenon, o comentário, virou predicado. Foi um atalho conveniente, mas que misturou tudo. E essa mistura de lógica com gramática durou séculos. Foi só lá no século XIX que um pessoal, como um estudioso chamado Hermann Steinthal, começou a desconfiar. E ele usou uma frase muito simples para mostrar o problema. Pensa na frase "o café cresce na África". Para um professor de português, o sujeito é o café, certo? Sem discussão. Mas e para o lógico? Do que a gente está realmente falando aqui? E aqui a gente vê a diferença escancarada. Na análise gramatical, o sujeito é o café e o predicado é cresce na África. Fácil. Mas na análise lógica, a aristotélica, o tópico, o hipokemonon, pode muito bem ser a África. E o comentário sobre ela é que é onde o café cresce. Percebe? É a mesma frase, mas com duas análises completamente diferentes, dependendo da lente que se usa. No fim das contas, o debate foi resolvido com uma solução elegante. A comunidade da linguística decidiu que as duas análises são válidas, só que para coisas diferentes. Então hoje a gente usa sujeito e predicado quando está falando de gramática, de sintaxe, e usa tópico e comentário para análise lógica, do discurso que era a intenção original de Aristóteles, cada um no seu quadrado. Então, da próxima vez que a gente for discutir se uma notícia é verdade ou não, ou simplesmente montar uma frase, vale a pena lembrar que as ferramentas básicas para fazer isso foram criadas por um pensador há mais de 2300 anos. E fica aí a reflexão, né? O quanto da nossa forma moderna de pensar, de argumentar, ainda está de pé sobre essa fundação que Aristóteles construiu.